O Senhor Jesus é bom. E hoje é o dia 16/6/2021. São 14h55 horas. Hoje é quarta-feira. Deus está comigo e com as pessoas que recebem o Senhor Jesus como Salvador. Aleluia! E vamos ler o hino 207. Glória ao Senhor, aleluia! O hino 207. Jesus vive. Vive, Ele vive. Aleluia, Jesus vive. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Aleluia. E cada vez que olho para Ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus em São João, capítulo 3, verso 14 a 18. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor. Então, diz assim: E como Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então vamos continuar a ler a palavra de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler em Romanos 3, 19 a 25. Aleluia. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Amém. Obrigado, Pai. Eu tenho fé no sangue do teu Filho amado. Vou repetir. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 6, 22 a 23. Glória ao Senhor, aleluia. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler também em Atos 4, 7 a 11. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Que era um milagre do homem que tinha sido curado. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória ao Senhor. João 1, 29 a 36. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Aleluia. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar, Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Romanos 8, 1 a 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
me livrou da lei, do pecado e da morte. Aleluia, glória ao Senhor. Segundo aos Coríntios 5, 16, 20. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tão bem tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Vamos ler em 1 Pedro 1,15 a 21. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, diz Deus. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos ler em 2 Coríntios 3, versos 3 a 7. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos
na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Romanos 3, 19 a 25. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz. Por repetir, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. João 8:34-37. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Gálatas 5, 10 e 15. Diz São Paulo: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais tão bem uns aos outros. Gálatas 5, 16 a 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, babadices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos 8, 12 a 17. Da maneira, diz São Paulo, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros, repetindo, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 5, 44 a 48. E diz assim: eu, porém, vos digo, dizia o Senhor Jesus, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória ao Senhor. Vamos ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 3 a 8, verso 3 a 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum.
porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Pedro 1,14-16. Os filhos, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 22-28. Abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Gálatas 5, 16-18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 19-21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, esta parte já lemos, agora vamos ler em Gálatas 5, 22-26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo purificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns contra os outros, invejando-nos uns aos outros. Romanos 8, 16-17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Mas, irmãos, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Tchau, amados amigos e irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.